Oi, eu sou Nayara, esse aqui é o Nayara Diz, um espaço de conversa informal sobre alguns temas. De tempos em tempos eu apareço por aqui para falar de algumas questões que me inquietam, de temas que eu escolhi. Caso você tenha interesse que eu fale sobre algum tema específico, basta você comentar aí. Bom, o assunto de hoje é fechamento de igrejas e proibição de cultos. Dentro do noticiário, pelo menos noticiário do rádio, está em alta a seguinte questão. Um dos ministros do STF, Cássio Nunes Marques, liberou uma liminar para que os templos de igrejas, para cultos e missas, fossem abertos apesar das restrições da abertura dos templos. E no texto que ele escreveu, na sua fala, aparece que é contra a Constituição abro aspas para a expressão usada pelo ministro, proibição categórica de cultos, fecha aspas. Ele argumenta que essa proibição categórica de cultos é contra a Constituição, já que ela não acontece nem no caso de um estado de sítio de um país. O plenário do STF vai decidir sobre a questão, jornalistas e juristas vão opinar, e isso fica a cargo deles, que são especialistas na lei. Mas aqui, nesse nosso bate-papo, vamos pensar sobre essa ideia de fechamento de igrejas e proibição de cultos. Começo por algumas perguntas. Os cultos foram proibidos no Brasil? As missas foram proibidas no Brasil? Igrejas foram fechadas por poder do Estado? Houve coerção? Houve uso de força física ilegal que impedisse um padre ou um pastor, pastora de abrir a sua igreja? Bom, a gente ouviu há um tempo atrás a expressão cristofobia. E houve pastor do meio evangélico que tenha lidado com esse fechamento temporário de templos como uma investida do mal contra as igrejas de Cristo, como se fosse um ataque à fé cristã, talvez como sendo a tal cristofobia, uma aversão aos cristãos, aos evangélicos, ao ponto de que se atrapalhe o trabalho deles. Eu me ofendo quando eu ouço esse tipo de pensamento. Além de ele ser incorreto nos termos e nas compreensões, ele trata com indiferença e ele tira a gravidade desse acontecimento em outros lugares do mundo. Perseguição religiosa é uma coisa muito séria. E não se pode afirmar que haja perseguição religiosa no Brasil, porque não há. Aqui, pessoas não perdem os seus direitos civis por conta da sua fé, da sua religião. Pessoas não morrem por conta da sua fé. Pessoas podem possuir, comercializar, divulgar, publicar, espalhar literatura da sua fé, ainda mais no Brasil, um país de maioria cristã. Se a gente for pensar em perseguição religiosa, a gente pode pensar nas religiões minoritárias, como as religiões afro, porque de alguma maneira existe culturalmente um olhar pejorativo para a prática dessas religiões. Talvez pessoas que se assumam como sendo do candomblé ou da umbanda, talvez percam a vaga de serem babá na casa de pessoas
cristãs, talvez sofram algum tipo de cerceamento por conta da opção religiosa. Mas para nós que compomos a maioria, a religião majoritária não só aqui, não se pode falar de perseguição religiosa. Não existe cristofobia. Eu nunca fui proibida de entrar numa repartição pública, eu nunca perdi alguma isenção de matrícula na faculdade por causa da minha fé. Por isso a gente precisa entender o que é perseguição religiosa, lutar contra ela nos lugares onde ela é real, assinando petições contra a violação de direitos humanos, orando, ofertando com quem faz trabalho nesses lugares. A Missão Portas Abertas, que está aqui no Brasil, possibilita muito esse contato com pessoas que de fato sofrem perseguição religiosa. O último relato que eu li foi de uma mulher que perdeu seu esposo, assassinado por radicais, visto que tinham assumido a fé cristã, cujos filhos sofreram uma tentativa de assassinato degolados, né, por corte no pescoço. Eles conseguiram sobreviver, o corte não alcançou veias muito significativas, mas isso pode ser chamado de perseguição religiosa. Alguém tem que mudar a sua casa fugindo de algo como isso. Nada parecido aqui no Brasil. Não existe perseguição religiosa. Agora, pensando de forma mais específica, vamos pensar nessa expressão, proibição categórica de cultos. Pode-se proibir um culto? O que é um culto? A gente trata culto e missa com um conceito litúrgico, isto é um acontecimento, um evento que acontece num espaço religioso, uma sequência de orações, leituras, hinos, cânticos, rezas e orações, nas quais pessoas de uma mesma fé ou interessadas naquela fé buscam a Deus juntas, no mesmo lugar. De fato, a palavra culto pode servir para isso, já que uma mesma palavra pode ter diversos sentidos. Mas quando a gente pensa de forma mais profunda, e aqui falo dentro de conceitos de espiritualidade, culto é algo que se presta ao sagrado. Culto é uma atitude interior. Eu posso estar na catedral, rezando a missa, de corpo presente, posso estar no culto, louvando a Deus, e posso, dentro do meu coração, não estar prestando culto a Deus. Porque culto, na sua forma original, verdadeira e profunda, é uma atitude do coração. Eu posso prestar culto a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A prestação de culto a Deus não depende de fatores externos. E é por isso que o meu culto não pode ser proibido, nem que alguém quisesse. Mesmo no caso desses países onde há perseguição religiosa, o Estado Islâmico, a autoridade do Estado, grupos radicais, eles podem colocar fogo no templo, eles podem cercear liberdades individuais, eles podem tirar direitos civis, eles podem deixar pessoas na miséria por conta da sua fé. Mas eles não têm o poder de proibir o culto que essas pessoas prestam. E o grande exemplo disso é o exemplo de um ex-muçulmano que se converteu à fé cristã, mas vive num país cuja perseguição religiosa é tão intensa que ele teve de se tornar um cristão secreto. Ele não pode contar para ninguém da sua fé. Ele não pode ter uma Bíblia em casa. E no tempo do Ramadã, um tempo de consagração dentro do islamismo muito significativo, ele precisa talvez jejuar junto com os outros muçulmanos,
e ele precisa fazer de conta que continua naquela religião para não ser morto, para salvar a sua vida. E então ele vai até a mesquita com os outros muçulmanos. Mas enquanto ele age como quem está se prostrando diante de Alá, em seu coração ele ora a Jesus. Então ele prestou culto a Jesus, mesmo que estivesse aparentemente prestando culto a Alá. Porque o culto é algo interior. Por isso o culto de ninguém pode ser proibido. E caso fosse, o que não é o caso do Brasil, de forma, por força do Estado, só nos tirariam o culto externo. O culto da catedral, a missa, o culto do lugar, do templo. Porque o culto interior, ninguém pode tirar de nós. Quanto ao fechamento das igrejas, pode-se fechar uma igreja? A igreja de Jesus Cristo pode ser fechada, pensando num contexto mais próximo? O que é a igreja? Igreja é um ajuntamento de discípulos de Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia Sagrada registra uma palavra de Jesus dizendo que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A presença de Jesus se faz no ajuntamento de pessoas que o seguem. Mas não só isso. Jesus também se manifesta em vidas individuais. Porque Estevão, que foi apedrejado, o primeiro mártir cristão, disse no seu discurso que tanto incomodou aqueles religiosos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os prédios, as catedrais que podem pegar fogo, que podem ser assaltadas e que podem ser demolidas, são construções humanas. Deus não habita em paredes de tijolos. Como é que 4 paredes vão conter a Deus que é infinito? Existe uma canção de Wesley Santos que fala sobre isso. Eu desisti de te buscar onde o meu olho consegue pousar. Pode um lugar humano deter o eterno em poder? Por isso, igreja não é o lugar, embora a gente diga que vai à igreja, que pertence a uma igreja. Igreja são pessoas. Igreja é o ajuntamento dessas pessoas. E isso mostra que uma igreja não pode fechar. Porque as pessoas permanecem buscando a Jesus. Os discípulos e discípulas de Cristo continuam praticando os mandamentos. Nada, não foi tirado deles isso. A menos que eles sejam apóstatas, eles desistam da fé, eles continuam sendo igreja. Então ninguém fecha a igreja de Jesus Cristo. Ela continua existindo. E é por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Porque a igreja física pode ser destruída, pode ser queimada, pode ser demolida. Mas quando Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, ele está falando de nós, da sua obra em nós. Por fim, além de dizer que igrejas não fecham e cultos não são proibidos, não podem ser proibidos, eu queria falar um pouquinho sobre as vantagens da nossa privação do templo. Eu sinto falta, como uma pessoa religiosa, de estar no templo. Eu sinto saudade do ajuntamento físico. É muito melhor louvar a Deus no mesmo ambiente do que à distância. Mas será que não foi necessário que a igreja física, os templos fechassem, para que as igrejas ambulantes pudessem viver a fé em outros lugares que não o templo? Primeira vantagem da gente ter sido privado do templo
é que a mensagem se espalhou. Um familiar seu que não vai à igreja, que é avesso à palavra de Deus, agora a palavra de Deus chegou na casa dele. Porque de alguma maneira, ainda que se ligue à TV, se mude de cômodo, a palavra de Deus está sendo ministrada na sua casa. Isso quer dizer que pessoas que não eram alcançadas, especialmente na família, pela mensagem do Evangelho, por não se dirigir à igreja, agora são porque a igreja se dirige a elas, dentro dos lares. Uma outra coisa é que agora as famílias podem ser espiritualizadas. Isto é, se na pandemia, no distanciamento social, nós descobrimos mais brigas entre casais, mais dificuldade na criação de filhos, crianças agitadas porque não podem gastar suas energias na escola, na rua, então acabam sobrecarregando os pais com tanta agitação. Tudo isso gera na casa um ambiente complicado. Mas quando dentro da casa são entoados hinos, se ouve orações, se ouvem meditações, você cria um novo ambiente no lar. Essa oração pode acalmar suas crianças. Essa oração pode abrandar o espírito raivoso entre os cônjuges. Por isso, os cultos online trouxeram espiritualidade para dentro da família. A gente não reclama que há muito tempo perdeu-se o bom hábito do culto doméstico? Então, agora o culto acontece no lar. Antes, a igreja estava circunscrita ao templo, aquele lugar específico. Agora, no mesmo horário, tem igreja em vários cantos. Isso aumenta o alcance e a diversidade, porque a gente consegue cultuar a Deus com pessoas que a gente não conheceria na igreja local. Pessoas de outros estados, de outras comunidades, e isso de alguma maneira nos une. Por fim, eu vejo como grande vantagem dos cultos online que nos foram impostos nessa pandemia, o quanto isso obrigou os líderes religiosos a serem mais criativos na sua forma de levar o evangelho. Por quê? Porque com certeza todo mundo já reclamou de que missa e culto são coisas que geram tédio, são coisas chatas, o linguajar não faz tanto sentido, a mente fica vagando porque aquilo é desinteressante. Só que quando de repente a gente precisou aumentar o nosso esforço para comunicar, já que agora as pessoas estão do outro lado, a gente criou uma nova dinâmica de comunicar o evangelho que a gente vai levar para a vida, inclusive quando tudo voltar ao normal. Isto é, tudo recomeçar, porque eu acho que a vida vai ser diferente, as coisas não serão mais as mesmas, mas elas serão novas e ciclos se encerram e um novo ciclo na humanidade está começando. Mas é isso, eu quis compartilhar essas ideias porque os posicionamentos que eu vi a respeito da decisão do ministro me pareceram não condizerem com o fato de que nós, os cristãos, os que seguem a Jesus, são templos do Espírito e que as igrejas, que a gente chama de igrejas, são na verdade apenas templos, lugares especiais, sim. Tenho carinho por eles, sim. Me sinto em casa em uma igreja. Mas pode ser que um dia venha a perseguição. Pode ser que um dia me tirem o templo. Mas não vão poder tirar a minha fé. Porque a igreja de verdade não fecha. E culto não pode ser proibido. Espero você no próximo vídeo. Já recebi sugestão de temas, mas gostaria que você também me passasse os seus, para que haja uma frequência maior de postagem de vídeos nesse canal. Obrigada por ter assistido, inscreva-se, divulgue, deixe o seu comentário, pode discordar de mim à vontade, desde que com respeito. Esse é um espaço interativo, de conversa. Quero que você faça parte dela, não quero falar sozinha, tá bom? Até o próximo vídeo.